sexto ano, essa sexta-feira de alegria. Estou aqui invadindo a aula de geografia. Exatamente. Hoje eu vou continuar com vocês, né? Aí, essa jornada, vocês vieram aí estudando setor primário, agora secundário. É ao meu lado. Meu crush da vida. Entendeu? Ai, meu Deus. Não sei lidar, né, não sei lidar. Bom dia a todos, alunos, professores aí do sexto ano. Aqui uma convidada especial, como sempre, né, a professora Fabi, para alegrar a aula de geografia, né? Nós vamos falar aí da continuidade da aula de ontem, né, que foi o setor primário, agora nós vamos falar sobre o setor secundário. E o que nós vamos trabalhar hoje, professora Fabi? Valendo, 1, 2, 3. Aí, ó. Então, a gente vai trabalhar essa habilidade. Eu tenho preguiça de ler habilidade, mas basicamente é caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares, tá? Então, a unidade temática é o mundo do trabalho e o objeto de conhecimento são as transformações das paisagens naturais e antrópicas, né? Então, eles já começaram aí no primário, agora no secundário. E agora vão assistir um vídeo aí sobre indústria. Chiquérrimos. Então, agora é para sair daqui empreendedor, já sair daqui abrindo indústria, é isso? Isso aí. Exatamente. Então, fica aí com vocês o vídeo sobre indústria, inovação e infraestrutura. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos do objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A proposta é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para que uma sociedade consiga realizar suas atividades produtivas, é preciso que haja condições fundamentais para isso. Esse conjunto de estruturas essenciais é chamado de infraestrutura. Os seus principais elementos são os sistemas de geração e distribuição de energia, de água e saneamento, de transporte terrestre, marítimo e aéreo e de telecomunicações. Uma infraestrutura resiliente é aquela preparada para lidar com os efeitos de situações adversas e desastres como enchentes e terremotos. Várias cidades no mundo possuem estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas situações. Por exemplo, em Kuala Lumpur, na Malásia, existe um túnel rodoviário projetado para drenar grandes volumes de água da chuva, podendo evitar inundações sem interromper o trânsito de veículos. Os serviços de infraestrutura têm que estar amplamente acessíveis à população, o que exige grandes investimentos públicos e privados. No Brasil, para que todos tenham acesso aos serviços de água e de esgoto, será preciso investir mais de 300 bilhões de reais durante 20 anos. A infraestrutura precisa funcionar de forma sustentável, usando os recursos naturais de forma consciente e pensando no seu impacto sobre o meio ambiente e as futuras gerações. E sustentabilidade é a palavra de ordem também no setor industrial. A industrialização é um processo de enorme importância para o desenvolvimento de uma sociedade, pois gera crescimento econômico, impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, cria oportunidades de trabalho e, consequentemente, reduz a pobreza. Por isso, até 2030, a meta é dobrar a participação da indústria no PIB dos países em desenvolvimento. Em 2015, o valor agregado pela indústria ao PIB era de $100 por pessoa nos países menos desenvolvidos, enquanto que na Europa e na América do Norte, esse valor passava de $4.600. Entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo, as indústrias diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelo avanço das tecnologias de eficiência energética e pelo uso crescente de combustíveis mais limpos. Esse é um ótimo exemplo da importância de investir em inovação. Aumentar os investimentos público e privado em inovação é uma das metas a alcançar, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2014, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo todo chegaram a $1,8 trilhão. Mas a diferença entre os países mais e menos desenvolvidos ainda é muito grande. Enquanto na Europa e na América do Norte o investimento médio em inovação ultrapassa 2% do PIB, na América Latina essa média não chega a 0,7%. Se você estiver assistindo a esse vídeo no seu smartphone, você tem em mãos um dos resultados da combinação de inovação tecnológica, produção industrial e infraestrutura de comunicações. Em 2016, o alcance da telefonia celular se tornou praticamente universal, e 84% da população mundial já podia enviar e receber dados na velocidade da cobertura 3G.
Estamos cada vez mais conectados para agir e criar um mundo sustentável para todos nós. Se ligue nos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no nosso canal. Até a próxima! É isso aí, pessoal. O vídeo ele mostra claramente que ainda existe um abismo, né, de tecnologia e industrialização entre os países desenvolvidos e os países aí chamados de emergentes em desenvolvimento, né? Então, claramente, a gente viu aí que uma diferença aí 5 a 6 vezes mais dependendo do país. O Brasil tem, né, as suas indústrias, tem o seu poderio tecnológico, mas se a gente for fazer comparações, fica aquém até, né, nos investimentos em cima do produto interno bruto, né? Então, enquanto tem países aí investindo aí 1%, 1,5% até 2%, 3%, o Brasil investe aí 0,5%, 0,7% do seu PIB. E comparar o PIB dos Estados Unidos, do Japão, em relação do Brasil, é bem maior também, tá? Então, além de ter a porcentagem maior de investimento do PIB, tem a questão que o valor do PIB desses países também são maiores, tá certo? Vamos dar uma lembrada aí na aula anterior, né, do que é a economia. Então vamos lá, na tela vai aparecer aí o que é economia, é o conjunto de atividades desenvolvidas visando a extração, cultivo, criação, produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então hoje, né, nós vamos ver aí a produção, né, desses produtos que são extraídos, né, e são transformados, que é o setor secundário, tá certo? Vamos ver aí umas imagens aí, né, relembrando aí os 3 setores da economia. Então nós temos aí o primeiro setor aí, que é o setor primário, né, que fala aí da extração, do extrativismo, que é vegetal, mineral e animal, a própria agropecuária. Aí o secundário, que aí sim são as indústrias, que tem lá bens de consumo, de base, extrativa, e tem a construção civil aí, que também faz parte do setor secundário. E o terceiro, o setor terciário, né, que nós vamos ver na próxima aula, a de comércio e serviços. Então vejo aí que cada um dos seus setores abrange aí as características, né? Então o setor primário, né, já fala, né, primário, né, a primeira situação aí da economia com matéria-prima. Tá vendo? Conectado, né? O secundário é que já produz essa matéria-prima, transforma ela e também constrói, que é o caso da construção civil, né? E o setor terciário, que é mais aquele, né, de serviços, né, de venda. Então é interessante sempre retratar isso com o aluno, né, e dar esse diferencial aí, né, e aproveitar e quando der essa aula, né, falar do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor, para não ter confusão, né, entre os setores da economia e os setores da sociedade, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, que aí nós vamos falar sobre o setor secundário. Corresponde ao ramo de atividade que processa ou transforma os produtos oriundos do setor primário em bens de consumo ou mesmo máquinas. Então, tanto produz, né, os produtos que nós utilizamos no dia a dia, como os equipamentos e as ferramentas que são utilizadas para produzir esses produtos que nós utilizamos. Tá? Por isso a importância do setor secundário, né, e essa, né, característica, né, da industrialização que nós temos aí no mundo afora. Se nós não temos esse tipo de indústria no Brasil, nós temos que importar esses produtos de fora, o que encarece o produto final, que é o que nós consumimos. Por isso a importância de quando a gente tem uma indústria no país, a gente ter todos os segmentos de produção, desde a matéria-prima até o produto final, tá certo? Vamos lá ver a indústria? Então vamos lá, o que é a indústria aí? Então a atividade industrial é uma das mais relevantes no processo de produção do espaço geográfico. Além de dinamizar a economia, ela amplia a geração de empregos e é responsável pelo rápido crescimento das cidades. No mundo, a industrialização surge na Inglaterra, Revolução Industrial, né, meados lá do século XVIII, e depois se expandiu pela Europa e o mundo. A industrialização no Brasil ocorreu primeiramente na região sudeste, em face das heranças estruturais herdadas da economia cafeeira. Essa região é a que concentra a maior parte da renda e da população do país, né? Então aí está aquela dificuldade, né, Fabi? Concentra, né, aproveita, né, a base estrutural do café, né, que foi no início aí do século XX, aí na segunda década, né, 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York, e aí a cafeicultura, né, os cafeicultores resolveram investir na indústria.
mas o tempo que se levou aí para essa produção industrial no Brasil é muito tempo em relação à Europa, né? E ainda a gente tem que lembrar que foi como o professor falou, é no Sudeste, que é onde a gente está, por sinal, né? Então, se tem mais dinheiro, tem como você investir mais. Então, a gente também tem que entender que essa desigualdade não está só entre os países, mas está aqui mesmo, né? Então, tem outras regiões que não têm tanto dinheiro, então não investe tanto em indústria, né? Então, a gente vai ter também essa desigualdade aqui mesmo no Brasil. Exatamente. Então, temos indústrias em toda a parte do Brasil, mas vocês vão ver, pelos mapas que eu vou apresentar aí na segunda parte da aula, vai ver claramente concentração industrial na região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Porque aproveitou-se toda essa infraestrutura do café, né, as linhas férreas, né, o trem em particular, a própria mão de obra, que ela se transfere para a indústria, né, sai da lavoura do café e vem para a indústria, até porque boa parte eram de imigrantes italianos que já têm, até também já tinham trabalhado na Itália em fábricas, né, principalmente quem veio da região norte. Então, tudo isso aí caracterizou essa concentração. Não houve investimentos em outras regiões do Brasil, né, então faz com que essa concentração ainda, né, prevaleça, bem menos do que na década de 1980, 1990, principalmente 1990, que é uma desconcentração industrial, mas ainda está aquém, né, de países como Estados Unidos, né, e países da União Europeia, que quando a gente vê lá o mapa industrial desses países, vê que há um espalhamento entre as regiões aí desses países, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que nós vamos ver a atividade industrial. Então, a atividade industrial ela pode ser classificada, dentre outras, por dois critérios mais comuns, que são tipo de tecnologia empregada, indústrias tradicional, moderna e de ponta, e por finalidade de produção, beneficiamento, extrativista, construção civil e transformação. Esta última, ela se subdivide então ela tem as subdivisões, que aí a gente vai ver na próxima tela a primeira delas. Vamos lá, pode já colocar aí para mim, por gentileza. Então, os tipos de indústria aí, nós temos aí a indústrias de bens de produção ou indústrias de base. Transformam matérias-primas em produtos utilizados em outros segmentos industriais. Então, nós temos um exemplo aqui na imagem de uma siderúrgica, transformando ferro em aço. Mas também temos outras, como, por exemplo, a petroquímica, que transforma aí os combustíveis fósseis, né, nos derivados que nós utilizamos no nosso dia a dia. Né, o óleo diesel, né, a gasolina, né, e outros produtos, o plástico, né, isso aí é utilizado, é o derivado do petróleo. Então, essas indústrias petroquímicas, elas acabam fornecendo esses produtos para a sociedade. Então, essas indústrias aí de bens de produção ou de base, são aquelas indústrias, né, que são de meios pesados, né, que fornecem matéria-prima também, que é o caso do aço. Né? O aço é matéria-prima, por exemplo, para a montagem de um automóvel, não é isso? Será que a gente pode dizer que, por exemplo, essas indústrias, elas são, por exemplo, a primeira transformação da matéria-prima? Pode sim, porque é a indústria pesada, é aquela que transforma a matéria-prima numa outra matéria-prima, que pode ser utilizada para o produto, ou mesmo o produto final. Então, a gente pode ver que a primeira transformação, tipo, ele não vai sair o produto pronto, mas ali ele já, né, transforma ali em alguma coisa diferente. Exatamente. Ele já trabalha aquilo para ser mais fácil para utilizar pela indústria. Exatamente, porque ele acaba transformando, por exemplo, o aço, né, ele é ainda uma matéria-prima. Então, ele transformou, ele fez lá o aço, só que o aço é uma matéria-prima, ele vai fazer lá o automóvel, pode fazer na construção civil, vai depender de qual estrutura que você quer. Então, de matéria-prima para matéria-prima, mas também pode ter outros produtos finais, como por exemplo, o plástico é um produto final, que é feito pela petroquímica. Então você utiliza. Agora, também é uma matéria-prima, que você pode utilizar o plástico para fazer um outro produto. Então vai depender da situação. Fazer garrafinha de água. Exatamente, é isso aí o exemplo. Vamos lá para a próxima tela? Então nós temos aí as indústrias de bens intermediários ou indústrias de bens de capital. Fabricam máquinas e equipamentos para outras atividades industriais. Então, autopeças e fábrica de ferramentas. Então aí, ó, é o que a Fabi falou, né? Pô, processo inicial. E aí nós temos a próxima que é intermediária, ela já está entre uma e outra. Então, uma ferramenta. Então, essa indústria ela produz uma ferramenta que você vai utilizar para fazer um outro produto. Né? Um produto daquela indústria de produtos que a gente consome. Então, é interessante retratar isso. As máquinas que são produzidas,
essas máquinas vão produzir outros produtos, né? Então, ela sai das indústrias de base, vem para as indústrias intermediárias, e aí nós temos aí a próxima, que é a indústria de bens de consumo, tá certo? Produção ou montagem de mercadoria em sua fase final, que serão diretamente direcionadas ao setor terciário. É segmentada em indústria de bens duráveis, mercadorias não perecíveis, como automóvel, por exemplo, e bens não duráveis, mercadorias perecíveis, como alimentos, remédios. Então é isso que o aluno tem que entender. Os três setores da economia, eles são alinhados. E as indústrias, elas também são alinhadas. Cada indústria, ela vai ter aí o seu beneficiamento para transformar para uma outra indústria até chegar ao produto final. Que aí a indústria dos bens finais, essa indústria que a gente chama aí de indústrias de bens de consumos, que aí vai trabalhar, né, produzindo produtos que duram mais, né, não são eternos, mas eles duram mais, né, como um celular, por exemplo, que poderia até durar mais, né, o telefone, né, o automóvel. Aí eles tiveram aula de obsolescência programada, eles têm lá no repositório de tech. E justamente os bens não são feitos para durar tanto assim, que é para a gente comprar mais. Exato, aí vem a questão do consumo, né? Aí o consumismo... Mas antigamente, né, eu que tenho já 53 anos, né, então o automóvel ele era feito de ferro, assim, aquele que se batia, você é capaz de se você fosse atropelado por um carro antigo, a probabilidade de morrer era alta, né, de tão duro que ele era. A geladeira durava mais. Eu tenho um rádio na minha casa que ele existe antes que eu tivesse nascido. Né? Ficou de herança, peguei lá, não devolvo mais. Exatamente. A televisão também durava mais, o problema é que era a válvula, né? Então, eram também situações aí de produtos que eram importados, né? A própria válvula mesmo na época ela era importada, então ela era caríssima. Então, às vezes nem compensava arrumar, né? Mas com o passar do tempo, lógico, tem o beneficiamento da tecnologia, mas a gente sabe que boa parte dos aparelhos eletrônicos hoje, dos eletrodomésticos, são descartáveis. Às vezes quebra lá o ventilador na sua casa, você vai levar para consertar, a pessoa lá do conserto vai falar assim, compra um novo que compensa comprar um novo do que você trocar a peça. É aquilo lá que a Fabi falou, né? O consumismo aí está refletido aí na nossa sociedade hoje em dia, né? E eu acho que uma coisa da gente pensar esses tipos de indústria é que às vezes a gente tem aquela ideia de que, tipo, sai ali, que a gente vê às vezes em desenho animado, que sai ali do plantio, sai ali do primeiro setor, passa por uma indústria só e já sai pronto. E não, existem diversas indústrias aí no meio do caminho. Existem indústrias que, como o professor falou, entregam o produto final. Mas tem outras que passam por diversas etapas até tudo se encontrar e gerar um produto final. Exatamente. E lembrando, né, a indústria, ela gera emprego direto, que é aquele que a pessoa trabalha naquela indústria que está produzindo, e emprego indireto, que é aquele que, né, fornece, né, ou a matéria-prima, né, ou um produto, uma ferramenta para aquela empresa para estar montando aquele bem de consumo que nós vamos utilizar. Então, uma empresa que tem lá 5 mil funcionários, aí você vê lá a propaganda, nós geramos aí 50 mil empregos. Necessariamente ele não tem 50 mil funcionários, ele tem 5 mil funcionários, mas o que ele produz gera mais 45 mil empregos. Então veja como a indústria é importantíssima, mesmo com a tecnologia, mesmo com a utilização da robótica, dentro de um país. Vamos para a atividade aí, Fabi? Vamos colocar o povo para trabalhar. Vamos lá. Aí a gente descansa. Botar o cérebro para trabalhar. Então vai aparecer aí na tela para vocês, né? No seu município, aí onde você mora, tem alguma indústria? Né? E se tiver, você sabe o que ela produz? Né? Escreve aí o nome da sua cidade para a gente no chat, para a gente também saber onde é. E, principalmente, qual é a indústria que ela produz para a gente saber por onde você está morando aí. Isso aí. Um minutinho a gente retorna. Um minutinho.
O professor Valdir falou que na cidade de Ourinhos tem indústria de colchões Castor. Ó, fazendo propaganda gratuita, pagar nós. Né? Professor Joel, né, da Escola Capitão Sérgio, em São Miguel Paulista, tem a nitroquímica. Em Campinas, eles falaram que já tem diversas indústrias. Que em Mogi tem de ferro. São Miguel Arcanjo. Vamos para São Miguel Arcanjo? Falaram que tem produção de chá, leite e queijo maravilhoso. É isso aí, falando aí da agroindústria, hein? Isso é importante. Teve gente aqui que falou de São Bernardo, né? Que tem as indústrias automobilísticas. Isso. Sorocaba, conhecida como a Manchester Paulista. Ó, chique. E a Regina falou que tem a Nutrela. Gosto quando tem fábrica de comida, me interessa. É isso aí. Então, ó, tem a Etu, que tem a eletroeletrônica. Guarulhos temos várias indústrias, exatamente. Tem até a Petrobras lá em Guarulhos. Exatamente. Então, a gente viu aí que, né, o estado de São Paulo tem espalhamento aí de várias indústrias, principalmente depois da deixa aqui da cidade de isenção de impostos, essa loucura que a cidade de São Paulo ficou, e aí, logicamente, as indústrias foram para outras cidades que têm características próximas de base, né, de infraestrutura que a cidade de São Paulo tem e fornece. Campinas, por exemplo, é um polo tecnológico, né, tem a Unicamp lá. O aluno aqui, o Samuel, da professora Elaine, ele falou que o vô dele trabalha na União Química. Olha, tá vendo? Então, tem várias pessoas aí, a gente tem que lembrar, né, que na década de 50, na década de 60, muitas pessoas vieram do Nordeste para trabalhar nas fábricas, né? Então, isso que é importante retratar isso aí, né? E foi passando em um certo momento de geração para geração, até chegar na final da década de 1980, na década de 90, e ter lá, né, a introdução, né, das máquinas, substituindo a mão de obra, e essa mão de obra teve que se deslocar para outras áreas de serviço, principalmente, né, para o setor terciário, que é o setor de serviços, né? Tem uns comentários aqui, eu sei que tem um curto, mas é que é bem interessante. Não, fica legal. A professora Vânia falou que a cidade dela é pequena, mas gera muito emprego por causa da indústria. Exatamente. Né? E aqui também falaram que em Osasco, a aluna Marjorie falou que Osasco tem indústria de sabonete. Não tem desculpa para Juliana vir fedida da aula. É isso. Então tá bom, vamos lá. Vamos ver alguns mapas aí para a gente ver a localização das indústrias, né, e o espaço industrial no Brasil. Vamos começar aí pelo mapa da distribuição espacial da indústria no Brasil em 2016. Então, né, como a gente falou aqui na aula, nós temos uma concentração... Opa, volta aqui, peraí, deixa eu marcar aqui que eu marquei e desmarcou. Deixa eu colocar aqui a canetinha, pronto. Ó, nós temos aqui, ó, na tela, né, a região sudeste, né? Então, mesmo sendo 2016, nós temos uma concentração industrial na região sudeste. Mas, ó, a região nordeste, ela já tem aí uma quantidade boa de indústrias, né? Então, né, um espaço bem, né, tá espalhado aí pelo Brasil, mas em poucas quantidades no norte, né, e em maior quantidade na região sudeste, e na nordeste aí crescendo cada vez mais, né? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ver setores industriais. Então, vamos lá para o próximo lá. Então, nós temos lá a metalúrgica, e observem no mapa, né, sempre, né, o estado de São Paulo se destacando, tá? Metalúrgico e o químico. Então, tem em outros estados? Tem, mas sempre, né, a gente está, né, com a concentração ainda prevalece no estado de São Paulo, né, porque a infraestrutura, né, desde o início do século está aqui, mas está indo para os outros estados mesmo. Precisa melhorar, logicamente, a infraestrutura de outros estados, dar beneficiamento para os outros estados. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí a madeira, né, que já concentra boa parte na região sul, né, principalmente lá na região lá Paraná, Santa Catarina, por causa da araucária. O têxtil também está aí concentrado no estado de São Paulo, né, então a gente está vendo que o estado de São Paulo realmente ainda prevalece nos setores industriais. Vamos lá para a próxima tela. Na próxima tela nós temos as máquinas e equipamentos, né, concentração em São Paulo, mas também o sul tem também aí, né, bastante indústrias de máquinas e equipamentos. Minerais não metálicos, né, aí já, né, essa região aqui de Minas Gerais, né, com uma concentração junto com o estado de São Paulo, né, o Rio de Janeiro também, né, então vejam, né, que já começa a distribuir um pouco mais. Bem litorâneo, né? Bem litorâneo, né, a boa parte das indústrias, até das retiradas de matéria-prima, tem muito na região litorânea. Lógico que tem, né, regiões aí como as Minas Gerais, né, que tem a produção lá, né, e muitas indústrias aí de extração. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí a agroindústria, né, que foi citada aí
pelo professor, né? Então nós temos aí já uma distribuição no Centro-Oeste, na região Norte, principalmente, ó, de produção de carne, né? Principalmente lá em Mato Grosso do Sul e do açúcar, né? Nessa região aqui, né? Que a cana-de-açúcar se espalhou aí pelo Brasil, né? Diminuiu na região Nordeste, né? Que foi o início do processo da cana-de-açúcar. Tá certo, pessoal? Bom, infelizmente o tempo acabou, né? Não tem mais, né, como passar para vocês. Essa aula vai estar no repositório, tá? Eu quero agradecer a professora Fabi, né? Obrigado, professora Fabi. Não esqueçam de avaliar essa aula, tá certo? Exatamente. QR Code na tela. Não esqueça, daqui a pouco a gente tem aula de Tech. E até as nossas próximas aulas.